inclusive já escrevi com essa intenção, mas... Posso? Então, a gente está reunido aqui para a defesa da tese da Lenildes. O título é o Discurso Moderno sobre Educação, Diversidade e Tolerância, os documentos da Unesco e a crítica de Marcuse. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, sinceramente, muito alegremente, a participação dos colegas aqui nessa banca. Rosa. Reuniu a velha guarda. A Rosa Cavallaro da Unesp, o professor Clodoaldo Meneghel, também da Unesp, a professora Lívia e o professor César Nunes aqui da Unicamp. Os nossos procedimentos, todos acho que vocês conhecem, mais ou menos iguais entre as universidades, com algumas pequenas diferenças. A Lenildes tem uns 20 minutos para fazer uma exposição inicial, para contar um pouco da história desse trabalho, dos sacrifícios e das risadas, né? E depois segue a arguição. Em princípio, não é esse aqui que está vibrando. Em princípio, cada um tem cerca de meia hora para arguir, e aí a Lenildes tem o seu tempo também para responder. Essa meia hora é flexível, né? Não muito para mais, inclusive porque o César tem um compromisso para meio-dia e meio. Né? Para menos, pode ser, não tem problema. Passo então, em primeiro lugar, a palavra para a Lenildes, para a sua exposição inicial. Bom, um bom dia. Uma pesquisa intitula-se O Discurso Moderno sobre Educação, Diversidade e Tolerância, os documentos da Unesco e a crítica de Marcuse, em que eu busco analisar criticamente os conceitos de diversidade e tolerância presentes nas propostas de políticas sobre educação no mundo publicadas a partir de 1990. Bom, eu busquei pensar esses conceitos relacionados à estrutura da sociedade capitalista em globalização, focando em, mediante uma análise teórica e histórica, o seu sentido e relevância na contemporaneidade. É uma pesquisa bibliográfica, uma análise documental, que além da retomada histórica e filosófica dos conceitos, contou com uma análise da sua incidência em alguns relatórios e documentos mundiais sobre educação publicados pela Unesco. A partir dessa análise, o trabalho interrogou um certo aplacamento do debate sobre a tolerância nos documentos da Unesco e nas discussões sobre educação no mundo, que se desdobrou aí após o que eu chamei de efervescência da temática na década de 1990. Essas análises críticas elas tiveram como referencial teórico o pensamento de Marcuse na sua crítica à tolerância pura levantada na década de 70. Agora, embora a tolerância tenha se tornado uma exigência educacional atual, ela foi problematizada em diferentes períodos históricos, se apresentando como um dos temas centrais da argumentação liberal iluminista no nascimento e desenvolvimento da modernidade. Ou seja, não se trata de um tema novo, mas mesmo não sendo novo, a sua interrogação hoje ainda se faz necessária, no sentido de que a sua defesa é tomada muitas vezes de forma acrítica e afirmativa, e é na via contrária dessa apropriação acrítica e afirmativa que o trabalho se desenvolveu. Bom, no texto eu ressaltei dois momentos distintos em que a tolerância tornou-se fundamental para o desenvolvimento do trajeto moderno. O primeiro momento diz respeito ao nascimento da modernidade, em que a tolerância foi defendida no centro do pensamento filosófico e político de autores como Locke, Voltaire, mais tarde Stuart Mill.
E este é o ponto de partida do trabalho, ou seja, a defesa da tolerância na transição do antigo regime para a modernidade, quando a busca pela construção de uma nova organização social trazia as discussões sobre os problemas sociais do âmbito sobrenatural para o terreno. E é nesse quadro que as ideias de liberdade, igualdade, justiça e tolerância vão deixando de ser pensadas do ponto de vista cristão para serem tomadas em termos do direito político. Como exemplo disso, eu cito a separação entre igreja e Estado e a defesa da tolerância mútua de Locke, a crítica metafísica ao fanatismo de Voltaire e a defesa da liberdade de pensamento e expressão com Stuart Mill. Ou seja, são pensadores que vão retirando a defesa da tolerância das argumentações religiosas, colocando-os no palco das discussões filosófico-políticas essenciais à construção do Estado moderno. O que eu chamo de segundo momento da defesa da tolerância trata do reaparecimento da necessidade desse conceito em meados do século XX na reconstrução do mundo no período do pós-guerra. Nos séculos XX e XXI, já sob o amparo da Unesco, a tolerância volta a ser enfatizada, claro que não restringindo mais as questões religiosas, mas abrangendo aí a diversidade humana como um todo. E aí é importante dizer que o enfoque desses diferentes contextos históricos não tratou de uma simples periodização da temática, mas de buscar compreender as imbricações filosóficas, políticas e sociais que estiveram presentes na defesa da tolerância no trajeto da modernidade. Ou seja, o que foi corrompido e o que permanece, o que eu considero essencial para a compreensão da temática hoje. Bom, o texto da tese, então, ele está estruturado da seguinte forma. São 3 partes. Na primeira parte, eu busquei perfazer um trajeto das concepções de diversidade e tolerância, trazendo aí 2 momentos distintos, mas fundamentais para a compreensão das mudanças filosóficas e políticas na transição para a modernidade e articuladas com elas a defesa da tolerância. O primeiro momento, então, dessa primeira parte, trouxe a luta de Las Casas, do século XVI, em favor dos índios, e aí no contexto da Contra-Reforma, apresentando a sua defesa de um método tolerante de evangelização, pautado aí nos princípios do próprio cristianismo, mas já trazendo algumas questões acerca da liberdade, igualdade, entre outros, que vão se configurando conforme o pensamento liberal nos séculos seguintes. O segundo momento veio com as reflexões de Locke, Voltaire e Mill, é a defesa liberal da tolerância relacionada à noção de liberdade, à valorização do indivíduo burguês na construção do Estado moderno. Ou seja, embora a tolerância tenha se restringido primeiramente ao âmbito da liberdade religiosa, no contexto das revoluções burguesas, essa liberdade vai abrangendo outros espaços da vida civil, se constituindo como direito político. A segunda parte, ela vem ao encontro do cruzamento dos polos liberal-conservador e crítico-revolucionário, que vão desenhando o debate da tolerância no século XX. Essa parte traz o pensamento de Marcuse, com sua crítica à tolerância nas sociedades democráticas, em que impera a dominação capitalista. Ele vem fazer interrogações sobre a noção de liberdade, individualidade e diversidade no âmbito da cultura afirmativa, na sociedade que ele vem chamar de sociedade sem oposição. As reflexões de Marcuse vêm desvelar a tendência neutralizante que permeia a defesa da tolerância e sua apropriação ideológica contrária à noção de liberdade e autonomia e imprescindíveis a uma tolerância democrática progressiva em relação ao desenvolvimento da humanidade. Isso implica uma mudança de foco que se refere não apenas à defesa da tolerância, mas também à delimitação daquilo que é intolerável em direção ao progresso humano. A terceira e última parte, ela vem com a análise de alguns documentos da Unesco para a educação que tratam dos conceitos de diversidade e tolerância. São o relatório Educação Tesouro a Descobrir, de 93, a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, de 95,
e a Declaração sobre a Diversidade Cultural de 2001. Nessa análise, eu procurei identificar as mudanças que aconteceram no interior da própria Unesco em relação à temática da tolerância, que teve a sua efervescência na década de 1990 e passou por um certo aplacamento nas décadas seguintes, de certa forma em virtude das críticas diversas que vinham aquecendo o debate desde 1970, a exemplo das reflexões de Marcuse. Esse pensamento crítico entendia que a defesa da tolerância no mundo marcado pelos conflitos do século XX havia se tornado novamente um imperativo na busca da paz, mas isso não poderia mais se inscrever nos moldes do pensamento liberal e da sua visão burguesa de mundo. Embora essas críticas elas tenham sido elaboradas por autores diferenciados, existem pontos que são comuns à maioria delas. E eu cito alguns, como o reconhecimento dos limites da tolerância como contradição interna ao próprio conceito, a fuga do significado tradicional de tolerância ligado à condescendência e à permissão, à compaixão, o questionamento sobre os sujeitos e objetos da tolerância, os perigos da supremacia ou hegemonia cultural e racional, e a complexidade entre uma tolerância proclamada e a desigualdade efetiva. Agora, se os problemas levantados são recorrentes na maioria das abordagens críticas, o mesmo não acontece com as soluções propostas. E aí eu posso citar desde as adjetivações que estiveram presentes ainda na defesa liberal, conforme a tolerância mútua de Locke, passando aí por subdivisões mais atuais, como tolerância passiva e ativa, tolerância negativa e positiva, ruim e boa, etc. Existem ainda as abordagens que tomam o tema como insuficiente, complementando com outros termos como respeito, ou a sua relação com outras questões menos conflituosas, como proteção do patrimônio, os direitos humanos, etc. As análises críticas do conceito de tolerância têm a sua expressão radical pelo pensamento de Marcuse, quando ele chega a negar a tolerância que se desenvolve na sociedade democrática, sob o amparo do capitalismo, dizendo que esta tolerância é falsa e regressiva. Bom, o conceito de tolerância no século XX, então, ele vai perdendo seu caráter ingênuo e se mostrando em suas ambiguidades, que não se restringem mais às raízes etimológicas, mas abrangem seu caráter político e social, chegando à sua denúncia como ideologia. O último capítulo ele foi escrito durante o sanduíche que eu fiz em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, com a orientação do professor Diogo Pires Aurélio, e nesse capítulo eu busquei analisar algumas discussões realizadas em eventos regionais que vieram depois da publicação do relatório Delors e permearam em aprovação das declarações que eu citei, a declaração sobre princípios da tolerância e sobre a diversidade cultural. Encerrando aí esse capítulo com um item sobre os rumos da tolerância após a década